Não, Tô menino. gravando, ó. Gravando. Só porque a Camila pediu. Vamos lá. Deixa esse negócio da frente. Seguinte. 3ds Max, ele é um software um pouco mais pesado, assim, mais robusto, né? Mais é um software muito profissional. Assim. Muitas das animações feitas em cinema usam Maya 3ds Max e usavam antes um, um outro software que foi descontinuado, né, que fazia animações de personagem e tal. Foi descontinuado porque a Autodesk foi pegando o mercado e ficou esses dois, 3D Max e Maya. Agora o Blender está tentando vir com força total, porque é um software gratuito e o pessoal está tentando usar ele para não ter que pagar, ter esse problema de licença e etc. Então, só que demora, né? Até o software grátis pegar mercado e entrar nos trabalhos mesmo, assim, de maneira pesada, vai um certo tempo. Apesar de ter muito cara entusiasta que desenvolvem coisas, como a Autodesk está no mercado há mais tempo, ele pega a maior fatia, né? Difícil você combater com software livre, assim. É bom, mas é muita diferença de tempo no mercado, assim. Então, vamos lá. Vocês precisam ir guardando algumas coisas conforme eu for falando, tá? Apesar de estar gravando, é legal tentar anotar isso, porque isso é o básico da navegação do software. Se você não souber isso, você vai ficar perdido. Então, olhando no geral, quando você abre o seu 3ds Max, a partir dessa versão, eu estou usando 2016. 17, 18, 19, 20, os menus estão iguais, não muda muita coisa. O que pode mudar são símbolos. Por exemplo, aqui ó, no menu de criação, que tem um solzinho, uma luzinha no meu, aqui um aceso, você vai ter um mais, se a sua versão for mais recente. Mas é só a diferença da simbologia, só o ícone que muda, mas eles estão na mesma posição, não mudou nada. Aí funciona assim: a parte de cima, você tem vários menus, né? Menu de edição, menu de ferramenta, menu de grupo para você organizar as coisas, menu de views, para você enxergar os viewports, tal, babá, menus de criação, que tem primitivas, tem aqui, primitivas estendidas também tem, partículas, tal, mas você vai acabar usando pelo esse menuzinho na lateral aqui. Visualmente é mais fácil. Mas existe o menu aqui em cima, menu de modifiers, tem vários tipos de modificadores, mas você também vai usar os modificadores que estão no menu lateral aqui, que vão aparecer daqui a pouco. Aí os outros menus, tipo, menu de animação, aí você tem Icasolver, Highsolver, isso aqui é para animação de personagem, por exemplo, ou qualquer outro tipo de animação. Depois eu mostro uma animação minha que usa Highsolver e HD Solver. Então, vocês não vão chegar até aqui, é meio complexo. Assim. Aí tem transformadores, controles, bababá. Cat é para animação mesmo de personagem e tal, editor de parâmetros, bababá. Isso aqui é para quando você estiver programando ferramentas de animação. Então é provável que você não chegue aqui em 4 aulas, muito difícil. Né? Aqui, editor de gráfico, renderizadores, tudo que for de render aparece nessa linha. Se viu, você não vai usar. Aqui é para você customizar a sua interface para usuários mais avançadinhos, você pode customizar aqui. E na customização, você tem aqui o setup das unidades. Isso aqui é importante, você saber que está aqui. Sempre que tem setup de unidade, quase sempre, ele está no menu de customização ou preferências. Então, aqui em customizar já está aqui. Poderia estar dentro de preferências, mas ele já traz na primeira aba. Script você não vai usar, você não vai rodar nenhum script agora. Tem o menu de ajuda, e aqui são plugins que estão instalados no meu, do Quixote, do Fênix e de um renderizador que chama Illustrator. O Fênix é para simulação de fogo, incêndio, água, outro tipo de partícula. Então esse é um menu básico assim que todo software tem de nomes. Né? Você vai sair procurando, caçando as coisas aí. Então essa é a primeira coisa. A segunda, você tem um menu aqui
intermediário logo depois das linhas de nome, que são os menus de undo e redo. Isso aqui você não vai agora, de linkar, não vai precisar. Esses daqui sim, ó, estes 4 itens. Então, você tem selecionar objeto, mover, rotacionar e escalonar. 3ds Max, sempre um desses precisa estar selecionado para você fazer uma operação. Um deles você tem que escolher antes de fazer uma operação. Grava assim que vai ser mais fácil para você. Aí você tem os snaps, que é aquelas coisas que a gente olhou em CAD, olhou no Rhino, que é para você criar alguns snaps de por exemplo, ângulo, tal, ferramentinhas de grudar em pontinhos da tela e etc. E aqui você tem alguns modificadores que você usa mais, por exemplo, o mirror e o alinhar. Se você clicar e segurar, todos os que tem uma setinha para baixo, ele abre mais um menu de seleção. E aí, mais à frente aqui, você começa, esses daqui são parte de edição, Curve Editor, não é editor de curva, é curva de animação. Então, o 3ds Max é um software para animadores, geralmente, para quem monta apresentações de trabalho. Assim. Então, você vê aqueles folhetos que você recebe na rua, aquelas renderizações, aqueles modelos, são feitos no 3ds Max. Por quê? Porque se você precisar fazer um tour por dentro de um prédio, de uma casa, ou um tour na volta do seu produto, ou qualquer coisa assim, você tem ferramentas de animação muito poderosas aqui. Então, isso aqui, não vai sair clicando aqui tentando editar a sua curva. Curva, eu vou explicar como edita no menuzinho lateral. Tudo que tiver esse teapot, que é um bolinho de chá aí, um bolinho de água, tem relação com render. Então, setup de render, tipo de render, produção de render, render na nuvem. Toma cuidado para não clicar nisso aqui, tá, pessoal? Render na nuvem. Que se o seu não tiver configurado, vai dar uma travada aí, até voltar demora. Isso aqui são outros plugins que eu instalei, que eu estava testando. Então, tem coisa de inserção de árvore e tal. Então, essa caixinha para lá, esquece, não vai ter no de vocês. Aqui tem umas ferramentas de polígono que você não vai usar agora. Então, esse é o menu principal. Guarda isso. Você sempre tem que ter um desses selecionados. Essa é a primeira coisa. Eu vou colocar um box aqui. Depois eu vou falar desse menu de criação. Eu vou colocar um box na tela. Aqui, ó. Só para eu poder falar do esqueminha de navegar. Então é o seguinte. Você no Rhino, no CAD ou qualquer outro software, você sempre tem a opção de deixar uma janela, 2 janelas, 3 janelas e etc. No 3ds Max acontece o seguinte, se você está usando 4 janelas, você pode alternar para uma janela clicando aqui embaixo. Maximizar viewport, o toggle que a gente fala, geralmente. Se bater aqui, ó, pum, ele vai transformar em uma só. Se você bater aqui de novo, você vai voltar a ter as 4 janelas. Meio similar a outros softwares, se você quiser mudar a visualização de uma dessas janelinhas, é só você clicar no nome da janela, aqui, ó, e trocar. Então, frontal, front, tem front aqui, front aqui. Você clica aqui, topo. Tem gente que faz o seguinte, como está acostumado com o desenho técnico e as vistas, tipo, lateral esquerda desse lado, o cara vai lá, vem aqui, ó, bota esquerda aqui. Se essa aqui é frontal, o cara clica aqui, deixa frontal e clica aqui, deixa topo. Então, quem é acostumado a mexer no desenho técnico dessa maneira, às vezes troca assim para facilitar a vida. E aqui sempre a perspectiva acaba ficando ligado. Aí você vem com menus de navegação. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o zoom. Se eu clicar nesse zoom aqui, ó, setinha para cima e para baixo, eu vou e volto. Aí sempre vão perguntar, e o atalho, professor? O atalho é rolar a bolinha do mouse. Rolou a bolinha do mouse, ó, para frente e para trás. Em qualquer tela, tá? E também.
Depois desse zoom, você tem o zoom all. Então, para você dar o zoom em tudo. O principal desse zoom é o zoom no que está selecionado. Por que isso? E quando você estiver construindo alguma coisa no 3D Max, por exemplo, você tem uma bolinha ali, uma bolinha aqui, um negocinho aqui e tal, essas coisas. Você quer dar um zoom bem nessa bolinha. Você pode, é claro, chegar aqui, ó, e ficar rolando assim e tal, até chegar na bolinha. Mas essa ferramenta de zoom é legal porque você seleciona a bolinha e bate aqui, ó. Ele dá um zoom exatamente no que está selecionado. Então, se eu quiser dar um zoom no quadrado, eu posso selecionar o quadrado em qualquer uma das vistas, bater aqui, ó. Opa. Pum, seleciono o quadrado. Então, essa ferramenta aqui é importante para você conseguir usar esse zoom em uma única peça. É mais rápido, mais ágil de você usar. Na sequência, é um zoom para estender todas as janelas. Então, por exemplo, eu estou assim e tal. Você bateu aqui, ó, o último botão, ele coloca todas as visualizações com tudo que tem na tela lá dentro. Fica tudo no lugar certinho, você consegue enxergar todas as vistas, né? Aí você tem na sequência aqui, ó, Field of View. Field of View, você não vai conseguir usar aqui. Quando você clicar aqui, automaticamente ele vai virar um zoom, tá vendo? O Field é para quando você está usando perspectiva. Perspectiva, sim. Tem isso aqui, da câmera, né? É quase como o zoom normal, mas simula a visualização de uma câmera. Você tem a mãozinha do pan, que você arrasta também, como um outro software qualquer. E aí você tem o Orbit, que é para rotacionar as coisas. Quero olhar aqui, quero olhar embaixo. Então, o que é primordial, assim, às vezes você vem aqui, ó, faz assim, muda essa sua vista, sem querer. Putz, errei e tal. Aí, por capricho, você clica lá na sua setinha e bate aqui, frontal. Ele traz a sua vista frontal, mas você tem que prestar atenção no seguinte: ela é uma frontal ortográfica, não é a frontal oficial. Isso dá diferença. Algumas coisas não funcionam exatamente iguais numa vista ortogonal da esquerda e numa vista esquerda limpa. Então, o ideal, quando você estiver mexendo, é não trocar por aqui. Você quer voltar para a vista frontal? Clica aqui, ó, e bate aqui, ó. Agora sim é uma vista frontal, front mesmo. Por que isso? Porque às vezes você vai construir uma linha, acontece igual no exemplo do Rhino, que a gente fez a curva e o ponto da linha foi lá para o fundo, deslocou. Lembram disso, quando o Jair mostrou? Por quê? Se você tiver com a vista deslocada, torta, esquisita, às vezes esse ponto pode fugir. Então, habituem-se a colocar a vista aqui, frontal, esquerda, blá, blá, blá. Isso é a navegação. Então, o que você tem que guardar? Menu. Um desses 4 itens tem que estar ligado. E aqui é a navegação. Tudo bem? Se alguém perder, grita, senão eu vou ir falando direto sem parar. Não fica confiando na gravação, tá? Já pensou se ela se perde? O que vai acontecer? Tenta guardar alguma coisa dessa e marcar algumas coisas. Então tá aqui. Se você precisar resetar, eu estou resetando eu preciso resetar esse desenho para fazer um desenho novo com vocês. Eu não preciso chegar aqui e sair apagando tudo. Eu posso vir aqui, ó, nesse quadradinho, né? Opa. E resetar, ó, reset. Não vou salvar, ó, não salvar. Você realmente quer resetar? Sim. Ele reseta tudo, voltando às vistas originais daquele esquema. Top, front e left. Ele usa esse sisteminha aqui. E a perspectiva aqui. Aí você organiza como você achar melhor. Então vamos começar a criar coisas. Né? Como que a gente cria as coisas? 3D Max você vai criar nesse menu lateral aqui. Então você tem lá
Box, esfera, cilindro, blá, 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 isso aqui são primitivas. Então eu começo criando um box. Clico no box, clico, arrasto para o lado, solto. Soltei, quando eu levantar, ó, ele vai perguntar a altura disso. Para eu não ficar totalmente fora de medidas, o que eu faço antes de qualquer coisa? Vou resetar esse aqui. Vou salvar. Eu venho aqui, ó, customizar, setup de unidades. Então eu vou trabalhar como? Eu vou trabalhar com centímetros. E aqui eu deixo unidades, assim, ó, deixo sempre no internacional, beleza? E eu só mudo aqui, ó, unidade, centímetro, metro, tal, não sei o quê. Esse aqui você não precisa mexer. Não vai mexer aqui. Deixa só no métrico e deixa centímetro. Dá um OK. Quando você criar o seu box, agora, ó, dá uma olhada. Aqui, ó, eu tenho o tamanho dele em centímetros. Já aparece o centímetro desse box. Então, o que eu vou fazer? Assim que eu crio essa caixa, vou criar uma caixinha um pouco menor. Assim que eu criei e arrastei, eu vou colocar aqui o tamanho dessa caixa. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou digitar. Eu quero fazer um dado gigante de 90 por 90 por 90 centímetros. Pronto. Nossa, ele ficou lá embaixo, ficou longe. Clica aqui, pum. Você já vem com ele próximo. Clica nesse do lado, ó, vai dar o zoom em todas as janelas. Tudo aqui, ó. Então essa é a criação básica assim de objetos no 3D Max, né? Você vai encaixando as coisas a partir desse menu. Então, eu não vou criar um por um, mas vou dar um exemplo, uma esfera. Cliquei na esfera. Vou criar uma esfera aqui. O raio dessa minha esfera vai ter 45. Pronto, tem uma esfera exatamente do tamanho do cubo que eu desenhei. Então, analisa o seguinte. Eu estou clicando aqui, ó, vou fazer um cone. Cone. Para cima, para baixo. Aqui e vou fechar. Tem um cone agora. Para eu poder movimentar esses objetos, eu tenho que selecionar o objeto. Tá. Aí eu vou escolher uma desses objetos aqui em cima. Então, ó, mover. Eu vou mover essa bolinha. Como que eu vou fazer o movimento de mover? Eu seleciono X e Y e arrasto para um lado, para o outro. Se eu parar em cima do X, ando em X. Se eu parar em cima do Y, eu ando em Y. Ah, professor, se eu quiser os dois, eu tenho que parar aqui, ó, pegando os dois itens. Vou aumentar essa janela. Ó, paro aqui, ó, e eu ando nos dois. Qual que é o grande problema quando você está trabalhando num software desse tipo? Se você sair na pressa fazendo as coisas, dá uma olhada nessa vista aqui, ó, da lateral esquerda. Se você olhar, ó, todos os objetos eles estão nessa linha preta mais escura, que é o chão. Se de repente eu clicar nisso aqui, e na hora de mover, eu estou olhando na perspectiva, né? Eu faço isso, vou pôr ele mais para trás. Por ele aqui, ó, mais para trás. Parece que ele foi mais para trás só. Mas eu estou mexendo X e Z ao mesmo tempo. Olha o que aconteceu na vista da esquerda. Então, por que às vezes eu sou meio chato com desenho técnico? Porque você tem que se habituar a olhar todas as vistas toda hora. Então, o que acontece? É legal mexer pela perspectiva, que você vê o resultado na hora, tal. Mas se você errar um eixo, ó, se você olhar só na perspectiva, você acha que está indo para trás, para frente. Vou pôr aqui na frente. Só que dá uma olhada aqui que você fez pela vista frontal. Ele está abaixo da linha do solo. Tá? Ele desceu. Então, se eu tivesse, por algum motivo, trabalhando com plano aqui, ó, estou cortando o teto da minha esfera. Então, isso daí é um cuidado que você tem que ter quando você for
acertar os seus objetos, né? É isso. Então, sempre que você for criar, você vai no menu Criação, que é esse aqui, ó. Create. E aí eu estou criando, por enquanto, primitivas. Então, criar geometria primitivas. Se eu quisesse criar outros tipos de primitiva, eu tenho nesse mesmo submenu de criação, ó, um monte de coisas para criar. Então tem lá, primitivas estendidas. Eu tenho um box chanfrado, por exemplo, já que ele já vem com chanfro nas beiradinhas, ó, dá uma chanfradinha na beirada. Eu tenho um tanquezinho de óleo que parece um comprimido para criar por aqui. Tem algumas outras coisas, né? Tem esse L aqui, quando você cria, ó, ele já faz uma cantoneira em L, meio que pronta. Você tem o C, também ele... Opa! Ó. E sobe, beleza. E aqui você dá a espessura dele no final. Então você tem esses outros objetos primitivos que são estendidos, que a gente chama, para criar por aqui. E aqui alguns outros menus a gente vai vendo depois. Então isso é para você criar coisas. Vamos apagar isso daí. Para apagar, eu clico no negócio e aperto Delete, deletar. Deletou. Então o que a gente vai criar primeiro? Para a gente entender como funciona a navegação aqui ainda. Vamos criar primeiro um box. Então, primitivos. Vou escolher um box. Clico, seguro, arrasto. Solto. Vou para cima. Dou um clique. Putz, eu queria um cubo gigante de 90 por 90 por 90. Tá aqui o cubo. O que eu vou fazer com ele? Eu preciso ajeitar onde ele vai ficar no espaço. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, vou pegar o mover e vou tentar alinhar ele aqui. Vamos botar ele tela toda. Se vocês olharem, ó, eu não sei se ele está centralizado ou não. Primeiro porque eu não enxergo a risca, o centro do cubo, com esse meu X de linha. Isso aqui tá perdido. Se eu ficar arrastando, não vou conseguir posicionar. É uma coisa meio esquisita, né? Meio solto assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso enxergar através dele. Para enxergar através dos objetos, você poderia vir aqui, ó, quem está como realístico, e lá trocar para wireframe, igual a gente faz no Rhino. Vai lá, troca para facetado. Vai lá, troca para não sei o quê. O que eu faço? Eu mantenho no realístico, e ao invés de fazer isso, eu uso a tecla F3 do teclado. O F3 é o atalho para o wireframe. Então, estou com esse objeto, se eu apertar, não preciso nem clicar nele. Se eu apertar F3, ó, já vejo só as linhas dele. Aperto F3 de novo, ele está aqui. Deixa eu mudar de cor, depois eu explico como faz isso, só para ficar mais fácil de enxergar aí. Apertei o F3, ó. F3 de novo. F3, F3. E uma outra coisa, eu posso apertar o F3 e o F4. Percebam o seguinte, olha essa aresta aqui, ó. A aresta está aparecendo para mim. Ligar e desligar a aresta é o F4. Tá vendo? Que liga os edges, as linhas, os objetos. O F3, ele liga sólido. Então, se você desligar o sólido e deixar em wireframe, o F4 fica sem função, porque senão ia sumir tudo da tela. Então, o F4 só funciona se o F3 estiver acionado. F3 e F4. Quem não conseguiu enxergar, vou botar uma esfera aqui, ó, vai ficar mais fácil de ver. F3 com F4, as linhas da esfera. Então esse é mais um passo que você precisa guardar
você vai usar a todo momento o F3 e o F4 para poder enxergar as coisas. Se você não fizer isso, você vai começar a se atrapalhar. Tudo bem? Acho que isso é sim. Beleza. Então, o que a gente faz? Eu vou selecionar esse quadrado e vou posicionar ele no centro aí do espaço, para eu poder começar a trabalhar. Onde eu vejo o posicionamento das coisas aqui? Eu seleciono meu quadrado, clico em mover, porque eu preciso mover ele para um lado e para o outro, e olho aqui embaixo, ó, X, Y e Z. Meu Z está zerado. Se eu tivesse com ele mais para cima, ó, o meu Z está 32 do solo. Não quero isso, eu quero 0 no Z, quero 0 no Y, quero 0 no X. Tá aqui. Ele está exatamente no centro da sua tela. Olha, você olha pela essa marquinha preta, ó. Tá certinho centralizado. Aqui não tem arroba tal, que você vai jogar ele no zero tal. Você vai ter que olhar o posicionamento por aqui. Porque ele é um software de apresentação, de animação. Tem a sua certa precisão? Tem. Mas ele não é feito para isso. Se você quiser fazer um modelo perfeito, com milimétrico e tal, você quer fazer uma peça mecânica, você não vai fazer no 3D Max, você vai fazer no CAD. Depois, se você quiser... Célio, Oi? ele centraliza sempre pela base, então. Sempre É pela isso. base, quando você cria, sim. Depende... Centro geométrico da base. E se for uma esfera? Vamos colocar uma esfera. Tudo depende do pivô, onde está o pivô dele. Ó. O Ah, beleza. pivô pode ser modificado. Então, assim, se você fizer esfera, geralmente ele vai jogar no centro aí, quer ver? Ó? Mover, ó, tá no centro. Então, se eu jogar 0, 0, 0, ele vai jogar no centro. Ó, Ah, legal. Depende da primitiva, então. depende da primitiva. Por que ele Legal. joga a esfera no centro? Porque se de repente eu tiver um hemisfério, tá vendo? O hemisfério mantém o centro. Se eu, se eu tivesse usando com essa primitiva com e o objeto centralizador dela ali, o axis dela, tivesse deslocado, se eu usasse um hemisfério de 50%, que seria 180 aí, o meio estaria deslocado, né? Então, por isso que ele faz assim. Uma coisa interessante é que depende também de como você cria. Se você, de repente, criar alguma coisa na vista frontal, box, se eu criar por aqui, ó, criei aqui e puxei para cá. Dá uma olhada onde está meu ponto pivô lá atrás, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu criei na perspectiva ou tento criar na vista de topo, né? Ver que tá deslocado agora. Certo? Então, beleza. Legal, obrigado. Falou. Aí aqui, se eu tô com essas linhas e posicionei o objeto certinho. O que eu vou fazer agora? Eu preciso colocar algumas interações, alguma subdivisão nesse objeto para eu poder ensaiar o que a gente vai chamar de primeiro modelinho de vocês no 3D Max. O primeiro modelo que a gente faz no 3D Max, para ser uma coisa fácil e simples, a gente modela um dado. Por que isso? Para vocês conseguirem navegar e perceber que não é tão simples assim posicionar as coisas nas faces. Então, isso serve não só de exercício de 3D Max, mas como um exercício de desenho técnico, para você começar a enxergar as vistas. De uma vez por todas, você vai saber o que está atrás, o que está na frente, o que está do lado, vai acabar não se perdendo tanto. Então, o que a gente vai fazer? Se você olhar um dado, um desenho de um dado, você vai perceber que ele é um cubo dividido em 9 partes. E essas partes divididas, elas contêm um númerozinho, aquela bolinha que faz o buraco. Então, eu vou fazer o seguinte. Tendo essa caixa,
eu preciso subdividir a caixa. Mas antes disso, eu vou mostrar um outro detalhe. Imagina que eu não quisesse mais a caixa de 90 por 90 por 90. Quando eu clicar de novo na caixa e olhar o meu menu lateral aqui, ó, onde estão as propriedades que eu criei do tamanho? Puta, aí dá um desespero, né? Puta, perdi. Vou fazer um outro box aqui do lado, só para mostrar. Tá aqui. Enquanto você está criando, beleza. 90, 90, 90. É um irmãozinho aqui. Só que agora que eu soltei, cliquei fora, quando eu clicar de novo, eu não tenho mais como modificar essas dimensões. Então, para fazer essa modificação, ele não está mais no menu de criação. Criar é uma coisa. Modificar o que está criado é outra coisa. 3D Max entende desse jeito. Então, se eu tenho essa caixa, eu quisesse colocar essa caixa com 120, por exemplo, eu preciso mudar de menu. Eu tenho o menu de criação, do lado eu tenho o menu de modificar. Então, eu clico em Modify. Agora sim eu tenho todos os parâmetros dessa caixa de volta. Tenho todos os parâmetros dessa e tenho todos os parâmetros dessa. Só que agora eu não consigo criar nada aqui. Quero criar? Criação. Quero modificar? Menu de Modify. Então, o que eu vou fazer nessa primeira caixa aqui? Eu vou manter, conferir se está 90 por 90 por 90 e vou subdividir os segmentos dessa caixa. Então, número de segmentos, 1, 1 e 1. É um só que tem aqui. Eu vou dividir 3 por 3 por 3. Eu vou apagar esse aqui. Não, deixa esse aí que eu vou mostrar uma outra coisa. Então, o que a gente tem agora? Duas caixas, uma que é o nosso objeto de estudo exatamente centralizado aqui, e uma outra caixa que está um pouco para o lado aí, que é só para servir de exemplo. Aquele esquema, F3, F4. Olha quando eu bato F4 agora. Aparece a linha, o edge. Se eu desligar, some. Então, tá aqui, ó. O que eu preciso fazer? Eu preciso posicionar as bolinhas